Marcelo, o Borda falou agora há pouco da Operação Lava Jato, citou números, né? Você não acha que... qual que é a sua avaliação da imprensa nesse episódio? Porque depois, né, nós ficamos sabendo pela imprensa, The Intercept Brasil, né, que havia uma conversa ali, havia um envolvimento que não é recomendável entre os juízes e os promotores, né? Quer dizer, se o juiz e o promotor, os promotores se alinharam contra uma parte, né? Ficou uma guerra ali, né? Não houve paridade de armas ali, né? E nesse episódio, você não acha que a imprensa deixou a desejar, uma vez que ela não deve somente ficar num papel passivo de reportar, né, de levar à sociedade aquilo que os envolvidos na operação estão fazendo, mas também de tentar questionar como eles estavam fazendo, né, ter um pé um pouco atrás. E a segunda pergunta é, você não acha que essa titubeada da imprensa, essa falha da imprensa, ou suposta falha da imprensa, acabou trazendo provocando esse estado de coisas que nós vivemos hoje, né, com a eleição de um governo que tem todas as características de um governo fascista, né, de um governo ditatorial, né, que não respeita os limites que estão na Constituição. Enfim, queria que você avaliasse o trabalho da imprensa nesse caso específico. A Lava Jato, ela se confunde muito com o núcleo de Curitiba, né? Para o público. Esse é um erro da imprensa, né? Que cometeu. Não sei, ela superdimensionou o trabalho do núcleo de Curitiba, né? E não fez a devida cobertura, né, dos outros núcleos da Lava Jato. Ou também, quer dizer, o núcleo de Curitiba, né, o núcleo que quis se exibir para a opinião pública, né, extrapolou, né, os limites de um trabalho jurídico processual, né, e houve uma certa conivência daqueles membros do núcleo de Curitiba da Lava Jato com certos órgãos de imprensa que fizeram de uma ação que deveria ser jurídico-processual uma ação política, né, utilizaram a imprensa para essa finalidade e órgãos de imprensa se deixaram usar, né, para também cumprir uma função política. A gente raramente vê na imprensa notícias e fatos do núcleo da Lava Jato de Brasília, que atuou com muita firmeza, mas também com muita discrição. Né? O núcleo de São Paulo, o núcleo do Rio de Janeiro, né? Agora, o núcleo de Curitiba, isso se evidenciou. Nós que estamos no mundo jurídico, a gente já percebia isso desde o início, mas aqueles que o público em geral, quer dizer, entrou naquela onda, né, de um tipo de apuração seletiva, parcial e com manifesto interesse político, que depois isso se evidenciou, inclusive, com a ida do juiz, né, que atuou no caso para o Ministério do Governo, que foi eleito, inclusive, em razão, né, da manipulação de fatos do grupo de Curitiba com alguns determinados órgãos de imprensa do Brasil. Né? Então, isso deve ser estudado. Eu acho que vocês da universidade devem pegar esse caso como um caso a ser discutido em sala de aula para mostrar o que não é o bom jornalismo, né? Ou quando existe a conivência de operadores do direito com órgãos de imprensa no sentido de usar, né, processos, causas processuais, causas jurídicas para interesses político-partidários. Né? Então, a gente acredita até que tenha tido mesmo essa aliança de alguns órgãos de imprensa com aquele grupo da Lava Jato de Curitiba, especificamente, né? Houve esse jogo, essa tabelinha, né? com objetivos claramente político-partidários. Né? Então, isso foi evidenciado depois. Isso já era visível para quem tem olhos de ver.
né? Aquilo já era visível, mas depois isso ficou aberto, escancarado com as reportagens da Intercept, que levaram ao conhecimento público a troca de conversas entre procuradores da República e entre procuradores e o juiz daquela causa, né? Então, essa foi a primeira questão que você levantou. A segunda, agora, eu já não me lembro bem. No trabalho da imprensa, isso você acha que acabou ajudando a eleger? Eu acho que foi essa a pergunta. A eleger o governo. Não, foi, sem dúvida. Foi um fator, não foi só isso, né? Sim, sim. Mas foi um dos fatores mais importantes, né? Que levaram à vitória de um candidato que tinha uma proposta fascista, né, que governa com objetivos de implantação de um regime fascista no Brasil, e agora há uma resistência muito grande a isso, né? Ainda que timidamente do Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal tomou uma posição muito forte através do ministro Celso de Mello, que é oriundo do Ministério Público de São Paulo, né, que foi para o enfrentamento e, de certa forma, inibiu aquele golpe que estava a caminho acelerado aí nos meses de abril, maio desse ano, né? Então, houve um trabalho importante do Supremo Tribunal Federal, né? No sentido de falar, a Constituição tem que ser respeitada, nós vivemos num regime democrático e o que se está fazendo no país é um atentado, né, ao Estado Democrático de Direito e à nossa Constituição.